Meu nome é Pedro Miguel e hoje nós vamos dar algumas definições e conceitos sobre raça e etnia. O que é raça? O que é etnia? Essas perguntas vão ser respondidas daqui a pouco com a apresentação de Samantha e Milena. Raça, conceito para caracterizar diferentes populações de uma mesma espécie biológica, tendo como suas principais características físicas. Raça humana é classificado como ordem social, tendo como cor da pele e a sua origem ganham valores, sentidos e significados distintos. Então, o conceito raça ele não é utilizado hoje em dia. Hoje em dia, a única raça que existe é a raça humana. E todos os seres humanos têm as mesmas características biológicas. As características físicas, como cor da pele, tipo do nariz, cor do cabelo, elas não influenciam na divisão do mundo em raças. Entre várias populações que nós temos a raça negra, a raça branca, que é a caucasiana, e a raça indígena, entre outros. Então, essas raças, elas têm as características físicas iguais devido ao clima e à região onde elas vivem. Então, essas raças têm características físicas parecidas devido ao ambiente onde elas vivem. Como na África, por exemplo, a cor da pele ela é mais escura devido a um processo de evolução da melanina, que é mais forte devido à alteração do sol. Aqui no Brasil é um grande exemplo que esse conceito de raça não funciona, porque aqui no Brasil a gente teve uma mistura de várias raças. Então, hoje em dia, não dá para diferenciar uma pessoa de uma certa raça, porque tudo é uma grande mistura de várias raças. Hoje temos uma diversidade muito grande de grupos étnicos. Um exemplo disso é o grupo étnico indígena, que se vê muito presente hoje na região norte do país. Antes de darmos conceitos de grupo étnico, vamos passar um breve vídeo sobre os grupos indígenas. Grupo étnico é um grupo de certos indivíduos que tem uma certa uniformidade social, que partilham as mesmas tradições, conhecimentos, comportamentos, habilidades e linguagem. Pessoas de um grupo étnico nem sempre têm as mesmas características físicas. Geralmente, o grupo étnico ele é caracterizado pelas religiões, costumes, roupas, essas coisas que se encontram nesses grupos étnicos. Às vezes, um país ou uma nação pode ter vários tipos de grupos étnicos no seu território. Um grande exemplo dos grupos étnicos são as aldeias indígenas. Agora um breve vídeo sobre multiculturalismo e uma breve explicação também com Samantha e Milena.
Multiculturalismo é o termo que descreve a existência de várias culturas numa mesma região, cidade ou país, tendo uma como predominante. Então, como a palavra diz, multiculturalismo são muitas culturas. Um país ou uma nação pode ter mais que uma cultura, como é o exemplo aqui do Brasil. Bom, agora veremos 2 vídeos sobre preconceito e racismo aplicados na sociedade, não só contra negros, mas também contra qualquer tipo de etnia. Discriminação é a deliberação consciente de marcar a pretensa inferioridade dos negros, ou seja, é a instrumentalização do preconceito, que pode manifestar-se contra indivíduos do grupo ou contra o grupo como um todo. Essas práticas acarretam na distribuição de traços de inferioridade, baseados em razão que pouco tem a ver com o comportamento real das pessoas que são objetos de discriminação. A discriminação é o ato do preconceito, em torno da ideia de que a humanidade se constitui de raças biológicas, as quais estariam em diferentes estágios evolutivos. Tal ideia, tida pelos europeus como fato natural, daria aos mesmos a justificativa para o colonialismo e posteriormente para o imperialismo. Mesmo após a denotação científica de que não há raças biológicas, o racismo permanece calcado na ideia de fatos fenotípicos, de aparência, influenciam em diferenças mentais, morais e culturais. Preconceito. Trata-se de um juízo ou opinião sobre alguém, algum grupo ou algum tipo, independentemente de experiências negativas anteriores vividas por alguém que porta o preconceito. Um sentimento em estado latente, nutrido por qualquer um de nós, pois estamos todos condicionados culturalmente a portar algum tipo de preconceito. As formas mais comuns de preconceito são social, racial, cultural e sexual. Para o indivíduo ser ou não preconceituoso, podemos avaliar suas formas de socialização. Isso distinguirá seus primórdios. Bom, nesse segundo vídeo veremos um caso de preconceito racial sofrido por um negro na Lituânia. Hi. Lucas. Jane. No. Hi. Hello. Hi. 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 Hello. 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 How are you? Good. You came for the casting? Yeah. Perfect. I'm sorry, are you Lithuanian? Yes, I am. Perfect. Please, can you translate this for me? I'll try if I... You translate, please. You will have to say this, or you will. No, like on my Facebook page, and someone wrote it to me, I don't know, the person. Who wrote you this? I got it on my Facebook, so I was like, how can I understand it? Oh, do you know this guy? You know this guy? No. I just came to Lithuania like 2 weeks ago, so. Oh, fuck. You know, I will not translate it to you. It's very humiliating. Okay? I'm not sure I want to translate to you this because it's really shit.
It's very difficult to say to looking in your eyes. So, no, I can't. No. Then what? Well, I mean, like there's no like useful information for you here. You want to hear this, maybe? Yeah, because I would like to know better, you know. Okay, but okay. Will you will get this really personally, or you will not get this personally? I don't know, you know, because I just came to your country 2 weeks ago, so Yeah, And I got, it's racist. It's really bad, and I don't like this. So, okay, I'm gonna try to say these words. So, yeah. Monkey, what are you doing in Lithuania? Go back to Africa. That your smell would be not here. And if you will not get this, we will catch you. And from your slave skin, We will make shoes. I'm sorry. Sorry, don't read it, okay? Just. I'm really sorry. So, I just what can say, I apologize about that person. This sort of idiot, or I don't know. Nos últimos tempos, um gama de estudos decretou o fim do termo raça para a espécie humana. Porém, ainda existe a diferença entre eu e nós, que as pessoas ainda dizem, você é da raça negra ou eu sou da raça branca. Ainda não está totalmente fora da lei esses termos. O repúdio dos grupos racizados faz essa diferença entre as culturas, onde pessoas com culturas diferentes vivem em mundos distintos. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, Brenda. Estamos aqui para começar mais um papo sobre multiculturalismo e cotas. O que você tem para falar, Brenda, sobre multiculturalismo? Exatamente, para podermos entrar nesse assunto, eu vou dar uma introdução a vocês sobre o que é o multiculturalismo, né? Então, o multiculturalismo ele é um princípio que defende a necessidade de se ir além das atitudes de tolerância entre as diferentes culturas dentro de um território ou nação. Então, essas diferentes culturas dentro deste mesmo território ou nação, elas devem ser respeitadas e encorajadas para poder existir uma coexistência harmoniosa. Então, para os defensores do multiculturalismo, para os pensadores, não existe assim uma certa definição para o multiculturalismo, mas existem dois aspectos que são mais usados para poder defini-lo, que o primeiro diz que todas as diversidades de culturas elas têm o direito de existir dentro de um território ou nação sem que haja nenhum elo que as una. Agora o outro já define o multiculturalismo como a diversidade de culturas existindo dentro de uma nação em que haja um elo cultural que deixa a sociedade unida. Então, já é mais diferente só nesse ponto. Então, para entrar no assunto cotas, é importante estabelecer que aqui nós não damos nenhum tipo de opinião. Todos os dados são estatísticos e são comprovados. Cotas é um tipo de política pública para estabelecer a igualdade material entre culturas, entre etnias, entre raças. Um exemplo disso é a cota para negros, que se vê muito presente no país e até no Enem. Para falar sobre cotas é bom a gente explicar primeiro o que são ações afirmativas, né? Porque quando falam em ações afirmativas, as pessoas simplesmente pensam que é um percentual de cotas somente para negros. E essas afirmativas não é basicamente só isso. São, por exemplo, políticas
que elas querem beneficiar aquelas pessoas que meio que estão excluídas ou discriminadas da sociedade, como racial, por religião, questão econômica. Então, as ações afirmativas meio que elas querem beneficiar essas pessoas que meio que estão discriminadas na sociedade, dando mais acesso para ela dentro, vamos dizer, do concurso público, do mercado de trabalho, da universidade. Porque, assim, quando se trata de cotas, aí meio que já gera uma discriminação, porque a pessoa fala, mas você entrou por cotas. Então, que nem eu tinha comentado, quando você tem as cotas, você não foi todo o seu ponto, você não entrou na faculdade com todo, você não ganhou o ponto todo por causa das cotas, você teve que estudar do mesmo jeito. Por exemplo, vamos dizer que tinha 10 vagas para a universidade, tivesse 10 brancos e 5 negros, eles iam colocar os 10 brancos. E o negro, mesmo que ele tivesse passado, ele ia ser deixado para depois. Então, as cotas, ela reserva vagas diretamente para eles, porque senão você continuar meio que excluídos dessa. Então, as pessoas ficam, mas você passou por cotas, mas você teve que estudar do mesmo jeito. Ele apenas reservou um tanto de vaga para essas pessoas e também diminuiu um pouco da nota, mas não é tanto assim. Como ela disse sobre cotas, as cotas conseguiram reservar 111 mil vagas para negros nas universidades do Brasil. É um número muito alto. Só para lembrar que 70% dos pobres do Brasil são negros. Então é uma cota justa. Não é algo que não pode ser levado em conta. E você, o que você acha das cotas? Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada, sente o drama. O geógrafo Haroldo de Azevedo classificou as raças no Brasil como sendo o branco, o europeu imigrado para o Brasil, o negro da terra, o índio, dividido em várias nações, o mulato, originário do cruzamento do branco com o negro, o caboclo, originário do cruzamento do índio com o branco, o cafuso ou cafuso, originário do cruzamento do índio com o negro, e o cabra, originário do cruzamento do mulato com o negro. O movimento negro que teve a maior expressividade aqui no Brasil foi a Frente Negra Brasileira, que foi fundada em 1931 e tinha apenas 20 membros na formação desse movimento. Também teve outros movimentos que fizeram história aqui no Brasil, que foi a Sociedade de Progresso da Raça Africana, em 1891, a União de Homens de Cor, que foi em 1944, o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, que foi em 1944, e a Frente Negra Trabalhista, que foi em 1954. Todos esses movimentos, eles visavam acabar com o preconceito, com o racismo aqui no Brasil, que ele não vem de hoje. Antigamente, se você ofendesse um negro, não resultava em punição, não resultava em nada. Já a partir de 1989, esses movimentos conseguiram uma conquista, que foi a lei do preconceito. A partir de 1989, se você acabar tendo atos de racismo e preconceito com o negro, acabar ofendendo o negro, hoje em dia isso já é crime. Então, a partir de 1989, todo mundo que ofender um negro, tiver atos de racismo e discriminação, isso gera um crime. Isso leva você a ter uma punição aqui hoje no Brasil. O movimento negro no Brasil, ele foi a luta dos afrodescendentes para resolver os problemas sociais, já que eles estavam envolvidos com preconceito e discriminação racial. A formação da base do movimento negro no Brasil, ele teve como formação base, né, os trabalhadores negros, que na época eram chamados de homens de cor. O movimento negro no Brasil ele foi dividido em 3 fases. A primeira fase, que foi de 1889 a 1937. A segunda fase, que foi de 1945 a 1964, e a terceira fase, que foi de 1978 a 2000. Bom, vamos falar agora sobre grandes personalidades negras que marcaram a história de uma maneira geral.
seja na música, seja no esporte ou na escrita. Considerado por grande parte do público brasileiro e internacional como o maior e melhor jogador de futebol de todos os tempos, Pelé acumulou títulos durante sua carreira no Santos Futebol Clube, New York Cosmos e a seleção brasileira. É considerado pela FIFA como o melhor jogador de futebol do século XX. Dandara foi uma das grandes líderes do Quilombo dos Palmares ao lado de Zumbi e foi assassinada em combate contra os portugueses em defesa do Quilombo dos Palmares. Há também grandes mulheres afrodescendentes com representação na política. Teodosina Rosário Ribeiro, a primeira deputada negra da Assembleia Legislativa de São Paulo, que lutou pelos interesses da comunidade negra, Antonieta de Barros, a primeira a assumir o mandato popular no Brasil, e Benedita da Silva, a primeira governadora negra do país. Nas artes, a atriz Ruth de Souza fundou o Teatro Experimental do Negro e já fez dezenas de peças, novelas e filmes. Zezé Mota, que representou Chica da Silva no cinema, hoje luta pela colocação de atores negros no mercado. Mercedes Batista foi a primeira bailarina clássica negra do Brasil, tornando-se a pioneira por fazer parte do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Na arte de escrever, há também grandes escritores, como João da Cruz de Souza, o principal poeta do movimento simbolista, e Carolina Maria de Jesus, que se tornou conhecida internacionalmente com o livro Quarto de Desejo. E há também Luiz da Gama, Lino Guedes, e não podemos esquecer Machado de Assis e Lima Barreto, considerados mestiços. Não é só nas artes que os negros se destacaram, na medicina também, como o médico Juliano Moreira, que se tornou famoso por seu empenho na aprovação de leis de assistência aos doentes mentais, é o pioneiro da psiquiatria no Brasil. Grandes personalidades negras marcaram a história do esporte no Brasil. Pelé, que era engraxate de sapato aos 11 anos de idade, aos 17 ele foi campeão mundial de futebol e hoje é considerado o atleta do século XX, o rei do futebol. Há grandes nomes de afro-brasileiros que destacaram-se no esporte, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Grafite, Daiane dos Santos na ginástica, Maguila no boxe, Ademar Ferreira da Silva e João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, no salto triplo, Marta e Janete no basquete, Fofão e Fabiano no vôlei, entre outros. No Brasil, os afrodescendentes são os mais premiados em praticamente todas as modalidades esportivas. Na música, o compositor e instrumentista Pixinguinha foi um dos maiores flautistas de todos os tempos e é responsável pela popularização de instrumentos musicais afros no Brasil. Oi, estou aqui com o Rodrigo. Fala um pouco sobre cotas. Você é a favor das cotas? Sou a favor. Você pode justificar por quê? Bom, eu acho que a gente tem meio que uma dívida com os negros dos antepassados e acho que a gente tem o direito de ter mais oportunidades hoje em dia pela história, pela nossa história. Pai, a coordenadora dela já pagou as dívidas? Sim, ele pagou. Agora eu posso financiar a próxima plantação. Qual pediu plantação, pai? Café. Eu quero saber mesmo é quando eu vou receber meu título de baronesa. Tenha calma, mulher. Logo chegará. E eu quero saber a situação dos escravos no Engenho. Você viu a situação deles, meu pai? Vi, mas é preciso. Eles são muito violentos. Pois você sabe que ontem uma escrava teve um filho em plena senzala? Não, você não tem direito de falar isso. Faça silêncio, por favor. Você tá certo, marido. Escravo, venha nos servir. Aceita chá, senhora? Claro. Aceita chá, senhora? Não, eu não gosto do seu chá. Ai, menina. Aceita chá, senhora? Sim. Esse chá está frio, leve isso daqui. O que eu disse? Mas antes, um pouco pra mim, por favor. Minha filha, esses escravos não sabem fazer nada direito. Olha o que você fez! Essa preta não serve nem pra se lixar. Essa raça inferior. Você está equivocada, a raça dela não é inferior à sua. Saia daqui! Tá vendo? A Aurora sempre toma na dor dos escravos. Eu vou lá. Calma, Chica. Essa raça não é inferior à nossa. Somos todos da mesma raça. Mas eu reconheço meu lugar de escrava. Seus pais não gostam de mim, nunca gostaram nem de suas irmãs. Sua irmã. Oh, meu Deus. Aurora, você está aí? Aurora, eu não acredito que você está segurando essa criança.
Vá pro quarto, tá na hora de dormir, precisamos conversar. Eu não aguento mais essa vida. Aurora, minha filha, você sabe que você não precisa passar por isso. Pra que tanto choro? Chica, traz uma água para minha filha. Você precisa entender que os escravos, eles não são como nós. Eles já nasceram para trabalhar para as pessoas mais ricas. Olha a cor da sua pele. Eu não acredito nisso. Aqui está a sua água. Obrigada. Como você ousa? Ela bebeu, mãe, no copo dela. Sua escrava imprestável! Saia daqui! Não, mãe! Augusto, Mesmo. leve ela pro tronco! Não! E você fica aqui, Aurora! Não, por favor, tenha piedade, não! Vamos, se ajoelhe. Não bata na Chica! Não, pai! Aurora, volte aqui, Aurora! Você não tem que ver isso! Por favor, você poderia encher a garrafa de café? Foi exatamente isso que eu vi no evento. Que fui cobrir destinados a engenheiros e advogados. Apenas respondi à elegante senhora. Mas eu também gostaria de tomar um café. Você sabe onde poderíamos encher? Fui cobrir uma atividade para fazer uma matéria sobre o pré-sal. E a cor do petróleo se fez presente. Sim, sou negra. E 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 sim, sou negra.